Deixa eu me ajeitar aqui primeiro. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Vamos primeiro aos objetivos específicos. Também a todos que estão na live, também eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos aos objetivos específicos. Primeiro é mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Segundo é contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. E o terceiro é elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. O que mais me chamou a atenção aqui nesta lição, meus irmãos, o que mais me chamou a atenção é que ninguém busca glória no passado. Vocês podem notar que quando nós se lembramos do passado, o passado nos causa tristeza. Diferente de Jó. Jó procurava no passado para conseguir a alegria que ele não tinha no presente. Nós é diferente. Se nós se lembrar do passado, nós conseguimos alcançar tristeza, porque o nosso passado, pelo menos o meu passado, era terrível. Já o de Jó não. O passado de Jó é passado de glória. Vê que os homens da cidade, eles vinham ter com Jó, pedir conselho aos moços, a mesma coisa. E agora aqui nessa lição, ele diz que havia agora, nesse momento que ele estava vivendo tanto escárnio, que aqueles que vinham buscar nele alguma coisa para se manter em pé, buscar assim, um pouco de sabedoria, de conhecimento, buscar uma palavra, porque quem é que não precisa de uma palavra? Quando vinham buscar uma palavra, esses homens, eles diziam assim, esses eu colocava lá como se fossem os cães do meu rebanho. Eles não eram nem dignos de ser os cães do rebanho dele, que hoje, no presente, zombavam dele. Zombavam pelo estado dele. E porque olhavam para Jó, a roupa manchada de Jó não era manchada de pecado. A roupa de Jó era devido às feridas, então eram sujas de sangue. Olhavam para ele naquele estado, quer dizer, os moços ali tratavam ele como fizeram com Eliseu, a mesma coisa. Zombavam, diziam coisas assim para vir a entristecer Jó. Vê que Jó aqui na lição, ele diz assim, ó, eu gostaria tanto que eu tivesse alguém, não Deus. Ele diz, não Deus, porque Deus conhece tanto o meu passado como o meu presente. Mas eu gostaria que alguém se achegasse a mim, pelo menos se desse o tempo de me ouvir. Que vocês já notaram que quando a gente está em aflição, quando a gente está em angústia, quando a gente está na dor, quando a gente está no sofrimento, se alguém parar para nos escutar, parece que alivia, é que nós botemos de dentro para fora aquilo que está nos causando aquele tipo de dor. E Jó estava falando dessa forma. Ele disse, se alguém pudesse me ouvir, se um dos meus amigos, pelo menos, pudesse me escutar. Escutar não é julgar, é me escutar, deixar eu tentar dizer para eles que eu não estou em pecado, que eu não fiz nada disso aqui que parece os olhos deles verem. Mas ninguém parava, o que parava era para zombar e para rir de Jó. A introdução aqui, o capítulo 31, encerra da seguinte forma. Acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente, nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim. E, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Quem é que não gosta de se defender, principalmente diante de Deus? Se tiver com razão, é a coisa melhor que tem.
Quando a coisa é pecado escondido, o cara fica até envergonhado de chegar diante de Deus. Mas quando existe uma razão para se chegar diante de Deus, se chega de coração aberto. Senhor, olha, eu não fiz isso. Senhor, eu estou me apresentando a Ti com a minha pureza de coração. Então daí é fácil se chegar a Deus. Como Jó estava aqui se mostrando, ele estava dizendo assim, Senhor, olha, a Ti eu não tenho, o Senhor pode olhar para a minha vida, que o Senhor vai ver a minha vida aberta, como se fosse um livro aberto. Eu não tenho nada que esconder de Ti, Senhor. E aquilo, claro, que aquilo causava angústia, porque aqueles que estavam pelo lado de fora não sabiam da vida que ele tinha com Deus. Entende? Por isso que às vezes nós não devemos julgar uma pessoa pela aparência, julgar uma pessoa pelo estado que ela se encontra. Pelo contrário, devemos parar, sentar e conversar e ouvir aquela pessoa. Por quê? Porque tu ouvindo aquela pessoa, tu entra no estado dela. E o estado dela entra dentro de ti. E tu passa a se comover por ela. Por quê? Porque tem momento difícil da vida. Tem momento que não é fácil sorrir. Tem momento que não é fácil se alegrar. Tem momento que não é fácil dar uma palavra. Tu está precisando de uma palavra, mas tu não tem uma palavra para dar. Então, quando alguém se assenta para conversar com a gente assim, a coisa parece que começa a fluir dentro da gente assim, e a gente nota que a gente está expondo para fora aquele sofrimento. E pode notar que se sai aliviado. Mesmo não sendo pecado, mas a luta, a prova, a situação, ela está tão difícil que se alguém parar para nos ouvir, a coisa parece tomar outro rumo. Até parece assim, ai meu Deus, saiu um peso. Entende? É igual quando a gente era católico, você pode notar que a gente ia, eu ia às vezes à missa, eu saía do bailão e ia à missa. Eu saía de madrugada. Do bailão eu saía às 6 horas, depois eu ia à missa das 6. E na missa das 6 se confessava. Quer dizer, mesmo assim, a gente vai dizer assim, bom, pelo menos eu botei tudo para fora. Não ficou nada escondido, mas estava em pecado. Para Deus não podia contar, porque Deus já tinha visto. Mas para o homem, que era igual, padre era igual, podia contar. Né? Mas só que para Deus não. Para Deus, o Deus já havia visto o que eu havia feito. É igual a nossa vida hoje. Hoje a nossa vida é um livro aberto para Deus. Por quê? Porque antes de qualquer um ver nós, Deus nos olha. Deus nos veja e Deus nos contempla. E o que Jó queria aqui era o contrário, porque Deus conhecia ele. Ele queria que alguém parasse para ouvir ele. Ele queria botar aquela angústia para fora. Ele queria botar aquela tristeza para fora. Ele queria botar aquela dor para fora. Aí nós notamos aqui que Jó lembra de seu passado de glória. Quer dizer, o passado de Jó, o que ficou para trás da vida de Jó, trazia mais alegria para ele do que o presente. E a lição aqui diz que Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação a seu passado. E a primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Trazia alegria para ele, porque ele se lembrava da comunhão que ele tinha com Deus. Entende? O desfruto da vida dele do passado com Deus. Ele não pode ver que as pessoas que agora se achegavam a ele não viam nele o passado dele. Não, estavam preocupados com o presente. Estás assim, por que estás assim? E ele queria mostrar para as pessoas que o estado que ele estava passando, ele não era culpado. Ele queria explicar para alguém que o que ele estava passando, aquilo ali foi o próprio Deus que permitiu que ele passasse por aquilo ali. Por isso que tem pessoa que às vezes não entende a luta, a prova, a situação, o momento difícil. E daí ela até culpa Deus. Não, se Deus estivesse comigo eu não estava assim.
porque não passa isso, essa dor não passa, esse problema não passa, essa situação não passa isso, não passa aquilo. Sempre a nossa tendência é culpar a Deus, mostrar que a gente é santo, diferente de Jó, né? Diferente de Jó. Jó sabia que o passado dele era passado de glória, só que nós é diferente. Nosso passado não é passado de glória. A não ser que esteja nascido no lar cristão, que fosse uma pessoa reservada para aquilo ali. Eu já não posso dizer isso. Eu já não tenho como dizer isso. Por quê que eu não tenho como dizer isso aí? Porque o meu passado foi terrível. Eu tenho vergonha do meu passado. Eu falo bem sério, eu tenho vergonha do meu passado. Jó não. Jó tinha alegria do passado. Por quê? Porque ele servia a Deus no passado dele com sinceridade. Ele servia a Deus com temor. Ele temia a Deus, o que Deus colocava no coração dele, ele fazia. Vê que ele procurava, tinha uns homens muito magros que viviam comendo folhas de malvas pela região árida da Palestina. A comida deles, eles viviam tipo gritando assim como se fossem assim cães, cachorros, berrando pelas campinas assim, de coisa. E a comida deles era folha de malva. Eles eram raquíticos, eles viviam nas cavernas. E aqueles homens vinham ter com ele. E o que ele fazia para esses homens, ele dava sempre uma palavra para que esses homens andassem de cabeça levantada. E sempre tentando atender eles, para que não fosse, para que a vida não se tornasse mais ruim ainda para eles, ou pior para eles ainda. Porque quando se recebe uma palavra de ânimo, logo se levanta a cabeça. Não, minha irmã, não te preocupa com isso aí Deus dá jeito. Pode deixar que Deus vai entrar com providência na tua vida. Deus vai fazer com que tudo venha a dar certo. Deus vai desfazer esse mal, vai desfazer essa coisa que aconteceu, e daqui a pouco tu vai viver momentos de glória. Aí a pessoa se anima, ela levanta a cabeça e diz: tu sabe que tudo dá certo mesmo? E diz assim: eu estou crendo mesmo que isso vai mudar mesmo. E muda, meus irmãos, porque Deus é Deus. Assim já fazia com aquele povo, com aqueles moços que viviam naquelas regiões desérticas, lá, áridas, que comiam aquelas folhas de malva, não tinha comida. Então o que eles faziam? Eles se alimentavam com aquilo ali. Eram homens magros, homens sem vamos dizer assim, sem prazer de viver. Sem prazer. Nós tiremos por nós. Claro que aqui ninguém chegou a passar fome. Né? Mas vamos notar assim, uma casa onde um pai chega, uma mãe chega, e vamos supor, tem 3, 4, 5 filhos, e vai chegando meio-dia e não tem nada para botar na mesa para comer. Alguém é capaz de ficar contente e alegre? Não. Por quê? Mesmo que não esteja para ela, mas que ela dê para os seus. Nem que não seja muito, mas que o pouco tenha para os seus sejam alimentados, os seus filhinhos alimentados. Mesmo que ela não coma, mas ela fica satisfeita sabendo que o filho comeu. Agora, triste é ver uma criança, uma pessoa pedir um pedaço de pão, uma comida para comer, e a pessoa não ter para dar. Aí é triste. E era o que acontecia aqui nessa região onde Jó estava. E sempre que eles chegavam para Jó, quando Jó não dava alguma coisa que comer, ele tinha sempre uma palavra, mas era dificilmente ele soltava alguém sem nada para comer. Porque ele tinha. Porque Jó era como se fosse um juiz. Ele era o juiz da época. Eles reverenciavam Jó. E quando eles olham Jó nesse estado, logo bate o quê? Poxa, o homem que ajudava nós, o homem que nos ouvia, o homem que parava para ver a nossa situação, agora está pior do que nós. É de
é de se perturbar. Porque alguém vem de longe, caminhando pelo deserto, para encontrar Jó, para conversar, e chega lá, veja o camarada no estado pior, é de só misericórdia, né? A prosperidade material e a espiritual, Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado, e a primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Eram lembranças de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia, suas bênçãos sobre ele e sua família, sua orientação em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele. Portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores, e seu amor e defesa pela justiça eram como uma vestimenta e adorno. O que ele dava para as pessoas serviam quase como uma vestimenta e um adorno. As pessoas chegavam por terra, mas a palavra, o que saía da boca dele, o que saía da vida de Jó para aquela pessoa, era como se fosse um adorno. Pegava aquela pessoa e adornava ela, aquela pessoa saía satisfeita. Satisfeito. É como uma pessoa chegasse na sua casa e dizia assim: eu hoje não tive tempo de comer. Não é, fulano? Por que não tivesse tempo de comer? Não, é que eu não tinha nada para comer. Logo, o que é que vem no teu coração? Vou inventar qualquer coisa para essa pessoa comer. Vou dar qualquer coisa para ela. Vou fazer com que ela não saia da maneira que ela entrou aqui na minha casa. Por quê? Porque aquela pessoa, ela está em fel de amargura. Ela está em tristeza. Então ela faz qualquer coisa para botar de volta naquela pessoa um sorriso. Quando o sorriso vem, a coisa muda. Muda dentro de nós, muda a vida daquela pessoa, né? Muda tudo dentro de nós. Que triste é chegar uma pessoa na nossa casa, na porta da nossa casa, e dizer que esses dias eu estava em casa e chegou as duas criancinhas. A gente sabe que aquele a culpa é dos pais, mas as crianças não têm culpa. Diz eles assim: o senhor quer comprar um pedaço de sabão? Sabão que era fabricado em casa. Eu disse: quanto é que é o pedaço? Eu fiz perguntar para ela assim: R$2 o pedaço. A gente sabe que elas vendiam aquilo ali para poder comprar coisa para dentro de casa. Agora, uma criança, sem saber pensar, sem saber se explicar, vender um pedaço de sabão, sabendo às vezes que aquele pedaço de sabão é o que ela vai poder comer se vender no meio-dia. É o que ela vai poder comer se ela vender no meio-dia. Eu disse: vem cá, meus filhos, vem cá, eu comprei lá o pacote de sabão que eles tinham lá, botei o dinheiro na mão e saí contente, parceiro, chegaram a sair pulando. Quer dizer, mudou o estado daquelas duas crianças. Muda o estado de qualquer uma pessoa, porque está fazendo aquilo ali para sobrevivência. Jó fazia essas coisas, só que Jó nem precisava comprar nada. Jó dava, Jó fazia questão de dar, porque ele era para eles, para as pessoas, Jó era como se fosse juiz deles. E o que Jó falava, o que Jó dava para eles, fazia com que eles criassem um revestimento. Revestimento significa um desejo de tornar a viver.
um desejo de tornar a ser alegre, uma pessoa contente, uma pessoa feliz, para voltar a viver. Vamos lá, onde é que nós temos aqui? Protegia os pobres e punia os opressores. E seu amor e defesa pela justiça eram como vestimenta e adorno. Tá? Ele dava apoio social aos menos favorecidos, era como se fosse os olhos dos... Olha só, ele era como os olhos do cego. É como se ele olhasse pelo cego, desse visão para o cego. O cego não enxerga, mas olhando Jó era como se o cego estivesse enxergando. Então tinha qualidade essa pessoa, né? Jó tinha essa qualidade. E as pessoas davam muito valor para ele. Até mesmo com os estrangeiros, ele se preocupava, tendo agido com justiça e equidade. Nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e filhos. O contrário disso não estava em sua agenda. Terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Ele não contava com isso. Não era essa a esperança do coração dele. Por tudo que ele viveu com Deus, por tudo que ele passou com Deus, por toda a sinceridade que ele teve com Deus, ele não tinha essa esperança do final da vida dele viver isso que ele estava vivendo. Sem honra, sem glória, sem determinação alguma da sua vida. Contrário disso, não estava em sua agenda terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas, contrários aos defendidos nas Escrituras. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista. Nos termos modernos, isto seria forçar o texto. E, além do que está escrito, é sobrepor o pensamento político na Bíblia. Esse é a síntese do tópico 1. Jó relembra seu passado de prosperidade material e espiritual, bem como a sua atuação social. Jó, ele era uma pessoa porque tem pessoa assim, ó, que ela acha, se eu olhar para o irmão Adão é bem sucedido. Vamos supor assim, vou usar o irmão Adão, pelo tempo a gente é amigo, vamos assim, vou usar o irmão Adão. O irmão Adão é bem sucedido, né? O irmão teve um bom emprego, trabalhou, ficou aposentado lá no serviço dele lá e coisa lá. Então, o irmão Adão, como o irmão Adão tem o que ele tem, então eu tenho que olhar com o Adão diferente com os olhos que eu olho para outra pessoa. Por quê? Porque se tiver outra pessoa menos favorecida do que o Adão, não, o Adão é que é o homem de Deus. E o nosso olhar não pode ser dessa forma. Por quê? Porque Jó não olhava assim. Jó olhava com mais necessidade os desvalidos. Entende? Porque o mesmo olhar que eu olhava para o desvalido, de repente o Adão não precisava que eu olhasse para ele assim, dessa forma. Por quê? O Adão era bem sucedido. O Adão era um homem de Deus, era um homem que andava com Deus, anda com Deus, está com Deus, sua casa está em dia, sabe como é? Então eu tenho que me voltar mais para aqueles que são desvalidos, que não tiveram a mesma, vamos dizer, a mesma oportunidade, porque a vida ela é gerada de oportunidades. Entende? Se eu for contar para vocês de todo o dinheiro que eu bebi, na minha vida, do que eu botei fora, hoje eu tinha um avião. Entende? Então eu não posso agora olhar porque o Adão ficou bem de vida, eu não posso olhar assim, não, o Adão é isso, é aquilo. Não.
O Adão soube reger aquilo que vinha na mão dele. Diferente de mim. Diferente, eu chegava no bailão do Luiz, pegava um cheque de mil real, botava o Luiz, quando eu beber a metade, tu me avisa que daí não quero mais. Só vou beber a metade. Quando chegava no 500 ali, pegava o Tadeu, ó, chegou na metade. E mesmo que eles roubassem coisa, era problema meu, porque era eu que entregava o cheque na mão dele, aí ele me dava o troco e eu vinha embora. Entende? Quer dizer, o que eu fazia com aquilo que era suor meu? Era como se não fosse nada. Diferente de uma pessoa que pega o dinheiro, pega o ordenado e diz, mulher, está aqui, ó, guarda, paga o que for preciso pagar, mas assim faz com sabedoria. Se tu vê que precisar, tu compra, se não precisar, vai devagarzinho. É como se faz hoje. Como eu faço hoje, vamos dizer assim. Entende? Hoje eu sei ter dinheiro no bolso. Hoje eu sei. Hoje eu posso sair com o dinheiro no bolso. Antigamente não. Quer dizer, como é que eu vou me lembrar de um passado meu, se o meu passado era de dor, era de sofrimento e de cachaça? Não tem como lembrar. Agora, se o meu passado fosse que nem o passado de Jó, eu teria alegria em me lembrar dele. Então eu não me lembro do meu passado com alegria. Meu passado causa para mim tristeza, diferente de Jó. O passado de Jó traz alegria para ele. Esse momento de dificuldade que ele está passando aqui no presente, ele faz questão de lembrar o passado. Porque o passado trouxe alegria para ele. Ele andava com Deus, vivia com Deus, ajudava o que era preciso ajudar e fazia todas as coisas para agradar a Deus. Vamos ver aqui, na segunda parte aqui, esse é o tópico 1, né? Desprezo por parte dos jovens e da classe menos favorecida. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado da sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Eles tinham os velhos, no Antigo Oriente, os velhos, como se fosse assim, esse aqui é o meu dicionário. Porque esse aqui tem experiência, esse tem coisa para contar. E Jó era referência para eles. Eles tinham Jó como se fosse um livro que tinha resposta para tudo. Por quê? Porque toda a resposta que Jó tinha, ele já tinha adquirido com Deus. Toda a resposta que Jó dava para uma pessoa, ele já havia adquirido com Deus. Ele era como se fosse um dicionário. Ah, que palavra é que tu quer saber o significado? É tal palavra. Está aqui, ó. Deus me disse que é assim, 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 assim. Tem que fazer dessa forma, assim, assim, para tu chegar nesse ponto assim, assim e assim. Aí dava gosto de conversar com esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa dava gosto de se achegar a eles. Entende como é que é? Eu tenho referência, eu tenho referência de quando eu chegava, que nós estávamos reunidos, às vezes, eu chegava no irmão Zeca sempre para saber alguma coisa. Não era fofoca não, porque ele sempre tinha uma palavra. Entende? Ele estava sempre no sofá com a Bíblia na mão, e às vezes a gente entrava no assunto, ele tinha uma palavra. Uma palavra. E tu saía dali satisfeito. Ele era como se fosse para mim, para minha pessoa. É como se ele fosse um dicionário para mim. Porque ele tinha uma coisa extraordinária na vida dele. Ele tinha conhecimento. Uma coisa que eu fui entender depois, que eu comecei a buscar. Entende? Porque eu olhava para aquilo ali, eu me sentia, vamos dizer assim muito, muito alegre com aquilo ali. De saber que uma pessoa se achegou-se a mim e eu tenho que dar para aquela pessoa. Como acontece comigo hoje, entende? Hoje eu estou sentado lá em Modiares, agora se achegou-se uma mulher que é espírita. E eu venho orando. Eu disse, Senhor, eu não quero a mulher naquele canto, eu quero ela do meu lado. E ela veio fazendo a volta nas cadeiras assim, ó.
Ela veio fazendo a volta das cadeiras, e aí, quando foi ontem, ela estava do meu lado. Eu olhei para ela e disse assim, estás bem onde eu quero. Assim que foi, seu Tadeu, não, estás no lugar bem onde eu quero, porque aqui eu consigo conversar contigo. Aí eu dei a Bíblia nela. Porque ela queria, ela com a boca dela chegou a dizer assim, ó, por que o senhor não faz enquanto nós temos aqui 3 horas na hemodiálise? Por que o senhor não fala para nós, não prega para nós, não abre a Bíblia do Senhor e prega para nós? Eu digo, Marlene, não é toda pessoa que gosta de ouvir. E o bom de pregar a palavra de Deus é para quem gosta de ouvir. Porque quem gosta de ouvir, no mínimo vai ficar quieto. Para entender o que está sendo falado. Como eu estou conversando contigo. Aí agora ela chegou do meu lado e disse, agora tu viesse parar no lugar bem certinho. Agora nós dois vamos conversar. Aí ela começou, perguntando como é que era a vida do crente. Comecei a dar testemunho para ela. Ela só fazia assim, ai meu Deus, como o senhor é abençoado. E ela veio daquela forma, fiquei 3 horas conversando. Não pode falar muito alto, porque atrapalha às vezes quem está dormindo também. Então tudo ali. Mas eu tenho certeza que aquela mulher é professora, ela é professora espírita, e o marido a mesma coisa. Eu tenho certeza que aquela mulher vai aceitar Jesus. Ela não vai escapar da mão de Deus. De jeito nenhum. Não dói o sangue quando faz aquela troca, não dói? Para fazer lá embrulhado? Não vai como assim? Não dói? Não dói? Não dói? Não. Tu nem sente nada. A única coisa que tu sente é hipotermia. Porque quando o tempo está muito frio e os ar-condicionados são ligados por causa das máquinas, aí o sangue, quando a máquina está em 300, ela está ligeira. Daí o sangue sai daqui, né, e volta aqui para cima, meio que ligeiro. Ele só passa pelo filtro e volta ligeiro assim. Mas quando ela está em 200, que tem pessoa que não pode a máquina trabalhar mais do que 200, é tipo uma velocidade. Não pode trabalhar mais do que 200, porque devido ao coração dela que não aguenta aquela pulsação de sangue, aí o sangue demora muito para sair do filtro, para voltar. Aí se o ar-condicionado estiver ligado, aí dá hipotermia. Aí a pessoa treme que nem uma vara vermelha. Aí é obrigado a estar tapando com 2, 3 cobertor, coisando e desligando às vezes algum ar que está virado para ela. Mas doer não dói não. Só para fincar a agulha um pouquinho aqui, depois na entrada e na saída. Aí depois a gente acostuma. Não tem nada que a gente não se acostumar. As coisas vão acontecendo e a gente vai vendo que Deus sabe de todas as coisas. Tá, vamos lá ver onde é que nós temos aqui. Desprezo por parte dos jovens. Tá. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o povo, o ponto que havia chegado na miséria no Antigo Oriente. Os mais velhos eram objetos de grande estima. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim, ou de menos idades do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr como os cães no meu rebanho. Ele assim, aquelas pessoas que ele antes desdenhava delas também, e ele não colocava nem como cão para cuidar do rebanho, hoje aquelas pessoas eram que estavam rindo dele. Aqueles homens mais velhos é o que estavam rindo dele. E ele não queria aquelas pessoas nem para servir de cão para o rebanho deles. Porque eram homens desorientados que viviam por cavernas, pelos desertos e coisa, não tinham nada para perder, eram um tipo de pessoas assassinas, sabe como é que é? Viviam só comendo malva, só o que eles comiam era malva, era só o que tinha para comer na Palestina, lá naquela parte desértica da Palestina, era malva, era o comida, eles eram bem raquíticos, bem magros. Vamos ver aqui como a escória social é apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, já lembra que agora que se riem de mim da mesma idade que eu, e cujos pais teriam desenhado por cães do meu rebanho, por serem cães do meu rebanho. Do homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social.
Portanto, lamentável estar no fundo do poço. Abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus, por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. Como o salmista, Jó lamenta suas dores. Nas suas vestes, ele via prova real do seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18, aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada. Manchada devido à vestidura estar posta no corpo e o corpo está se deteriorando e manchava aquela vestidura. Então olhavam para ele, ele estava todo tipo desfigurado. Está traduzida e manchada. Que manchado suas vestes. Ele imaginava que Deus está por trás de todo esse sofrimento e que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Ele se sentia dessa forma, como se tivesse sido perseguido. Deus teria abandonado Jó. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes o sentimento de injustiça não assola a nossa alma? Cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Quando nós chegamos nesse ponto de vista, gente, o que é que a gente diz? Senhor, olha, eu não consigo fazer mais nada. O que eu vou fazer é colocar nas tuas mãos. Eu não tenho mais saída. Já pensei em tudo o que eu podia fazer. E tudo o que poderia fazer, eu fiz. Fiz jejum, fiz oração, fiz uma porção de coisa, o que me veio a minha mão para fazer. Mas agora, Senhor, o que eu posso fazer é pegar esse problema e colocar nas tuas mãos, que agora não é mais meu. Que tem coisa que não é para nós. Tem coisa que não é para nós resolver. Não é para você resolver. Tem coisa que é para Deus. E Deus permite que nós venha passar para nós aprender a depender dele. Aprender. Depender de Deus é aprender a andar com ele. É o que acontece. Às vezes nós não entendemos a luta, não entendemos a prova, não entendemos a situação. Mas o que Deus faz nós passar é para nós aprender a andar com ele. Porque daí nós alcançamos até graça. Porque nós começando a aprender a andar com Deus, não precisamos nós reclamar de nada. Não precisa. Tem falta às vezes, mas também disso aí a gente passa. Tem vontade de fazer coisa assim, que para mais os olhos crescer, não é nem tanta necessidade, não. Não é tanta necessidade. Deus pode notar uma coisa. A gente nunca está contente com nada. Pode notar. Se tem um guarda-roupa de 2 portas, eu queria tanto um guarda-roupa de 3. Se tem um guarda-roupa de 3 portas, eu queria tanto de 4. O que eu queria mesmo era com maleiro, né? Sim. Entende? Toda a vida procurando encrenca. Nós. Porque nós nunca se contentemos com nada. Vocês podem notar. Nós sempre procuremos, sempre está empenhado. Mas não é empenhado com Deus. É empenhado às vezes no comércio, em loja. Por quê?
Porque não estamos contentes. Essa minha piazinha está ficando velha, está ali boa. Tem até mármore em cima. Mas não está contente com aquela pia. Esse meu fogão aqui tem só 4 bocas. Aí eu tenho que comprar um daquele grande que tem 6. Meu forninho ali, meu forninho chega a estar estouradinho por dentro. Acho que eu vou comprar um novo. Meu micro-ondas quase nem funciona mais. Dá só para quebrar um galho mesmo. Eu vou comprar um novo. Vocês podem notar que é toda a vida assim. Nós não vivemos uma vida de agradecimento como Jó vivia. Jó se contentava com o que ele tinha e Deus ia acrescentando. Diferente de nós. Nós até se contentemos com o que nós temos, mas nós é que queremos nos acrescentar. Nós nunca temos um carro bom. Antes eu andava a pé e de bicicleta. A pé e de bicicleta. Agora temos um carro. Já olha para o carro assim, já estou louco para trocar por outro. Não, ele está louco para ficar lá, para ir lá para Dimas e ficar empenhado. Porque não está contente com aquele ali. É como se nós não soubemos dar graças a Deus por aquilo ali. Porque para quem andava a pé, para quem andava de bicicleta, para quem saía da Uruçanguinha, ia lá para o Mato Alto, ia lá para o Moisés, lá para a vila, para quem ia lá para o Toninho a pé, e hoje tem um carro para sair, meu Deus, é de viver de braço para cima e só adorando a Deus. Né? Ainda bem que hoje eu sou obrigado até que quase que andar de carro, porque nem de bicicleta não dá mais. Né? Quem é que duvida que não fosse por falta de agradecimento? Né? Quem é que duvida? Que quem sabe perdeu as pernas por falta de agradecimento, que não sabia agradecer pelo que tinha. Entende? Por isso que eu não reclamo. Por isso que eu não reclamo. Ó, Senhor, se eu estou assim, tu sabe. Se eu estou assim, tu sabe. Né? Claro que se eu tivesse a qualidade de Jó, eu estaria me alegrando com o passado, como Jó. Porque Jó sabia o que é que ele tinha passado no passado. O presente não trazia alegria, mas o passado fazia ele feliz. Diferente de nós. Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que nós terminamos aqui. Foi sentimento de injustiça nas solas da alma. Cheguemos diante de Deus e temos tudo no seu tempo. A síntese do tópico de número 2 é o estado presente de Jó é marcado pelo desprezo dos jovens, das classes necessitadas, pelo abatimento físico. Esse capítulo contrasta com o capítulo 29, no lugar em que Jó desfrutava do respeito e honra dos anciões da cidade e das pessoas importantes, ele agora é desprezado pelas pessoas mais vis da sociedade. Mas agora introduz a mudança de como era o passado para o que é no presente. O capítulo 29 terminou com Jó lembrando de como em épocas passadas ele era semelhante a um rei entre os homens. Agora, mesmo homens mais jovens cujos pais Jó não consideraria aptos para serem os cães de seu rebanho, o menosprezam. Essa classe de homens era tão miserável que eram magros devido à fome. E o único alimento que eles podiam obter era a produção escassa nas áreas desertas. Eles eram forçados a comer as folhas de malvas. Isso aqui no Japão. Jó, agora vamos lá no 3, o futuro em aberto de Jó. Aqui nós já falamos da malva aqui. O futuro em aberto de Jó. Jó em defesa da sua ética sexual. 31, de 1 a 4. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido e o futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético
sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. Nos versículos de 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos. Olha o que é uma aliança com os olhos. Uma pessoa fazer aliança com os olhos, um homem fazer aliança com os olhos, ele dizer assim para os olhos assim, olha, não quero que tu fixe os teus olhos numa virgem, numa moça, e a deseje. Esse é o meu comportamento contigo, olhos. Eu não quero que tu deseje. Ele fez até essa aliança com os próprios olhos, dizendo para os olhos não se fixar em uma virgem, porque é sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza. Luxúria significa, sabe o quê? Deixa eu ver aqui onde está o vocabulário. Comportamento desregrado, fora de regra. Um comportamento fora de regra, como Jesus mesmo havia falado. Basta tu olhar e desejar que tu já peca. Tu não precisa manter relação. Basta tu olhar e desejar que tu já pecou. Por que já pecou? Porque passou aqui e desceu aqui. Deu tempo suficiente para ela passar aqui e repreender. Está repreendido, Senhor, pelo poder do teu sangue. Mas ela não fez isso. Ela achou bom, achou bonito e fez descer para o coração. Aí fez o coração, a alma pecar. Aí todo o corpo cai em trevas. Deixa eu ver aqui onde é que nós temos. Emocional, tá? Deus teria abandonado Jó. O sofrimento emocional do Jó. Tá, Jó defende, tá. Seus amigos silenciaram Jó. Sabe que nada é resolvido, o futuro ainda está em aberto, se mostra incerto. Já li aqui. Se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. No capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvio do seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos. Está no 5:27 de Mateus. Jó, em defesa de sua ética social, Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem suas queixas. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Quem tem um escravo, geralmente manda o escravo, faz do escravo o que ele quer. Nessa época aqui. O Jó era diferente. Ele fazia questão de que o escravo, se tivesse alguma coisa que ele não estivesse contente, até mesmo com o próprio Jó, ele fazia questão que o escravo viesse até ele e explicasse a sua situação, porque ele iria de encontro à necessidade do escravo, para ver o que o escravo precisava. Se nós olhar na Bíblia lá, no livro de Filemão, nós notamos que Onésimo, que estava preso com Paulo, porque havia roubado do seu senhor, quando ele fica preso com Paulo, Paulo ganha ele para Jesus, pega uma carta, escreve, e ele vai ter de volta com Filemão. E ele sabe que a sentença dele, ele sabia que a sentença dele era a morte.
Ele ia ser queimado. Mas Paulo põe uma carta na mão dele. Uma carta. Essa carta, ele disse, antes do teu Senhor fazer qualquer coisa contra ti, tu pega essa carta e entrega para o teu Senhor. Aí se vocês lerem a carta de Filemão, vocês notam que ele entrega a carta para Filemão, e o que é a primeira palavra que Paulo diz? Recebe Onésimo como se estivesse recebendo eu. E se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, que quando eu ir ter contigo, eu pagarei. Quer dizer, ele estava fazendo o quê? O que Jó estava acostumado a fazer. Entende? Ser força para o desvalido. Sabendo que a sentença de morte era o dever de quem tinha um escravo e tivesse roubado ele agora recebe de Paulo algo que pode livrar ele. Quando ele chega na fazenda de volta, o Filemão começa a ler a carta e ele vê que o Filemão disse assim, não, se é para mim receber tu como se fosse Paulo, porque por um tempo, Paulo disse assim, por um tempo ele não te foi útil, mas quem sabe agora, além de ser útil para ti, é útil para nós no Evangelho. Essa carta é espetacular quando eu leio ela. Deixa eu ver aqui. Jó, em defesa de sua ética social, ele já também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo propriedade, tinham liberdade para procurarem e apresentarem suas queixas. O seu comportamento ético social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Lembremos-nos da verdadeira religião, como bem Tiago afirmou, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eis um dos fundamentos da nossa ética social. Jó busca a resposta de Deus. Agora, Jó se dirige a Deus na forma exclamativa. Ele começa a falar Jó. Quem me dera que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente. Mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus, porque está consciente de sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia de que será inocentado. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele mesmo nos justifica. Vamos ver a síntese do tópico 3. Jó faz uma defesa de sua ética sexual social e busca a resposta de Deus. Subsídio teológico. Jó revê várias categorias de pecado que poderiam ter sido a causa da sua desgraça e jura solenemente que ele é inocente de qualquer ação má. Ocasionalmente, junto com o seu protesto de inocência, ele inclui uma declaração do porquê ele ter decidido ser virtuoso. Ele também inclui uma maldição sobre si mesmo. Caso tenha deixado de falar a verdade, primeiro Jó nega que seja culpado de pecados sensuais, que são culpados de pecados sensuais, que são tão comuns entre homens. Ele fez o concerto quer dizer acordo, com os seus olhos, para que não desejasse uma virgem, uma moça. Aqui Jó reconhece que a tentação vem por meio da observação daquilo que pode ser desejado. Quer dizer, quando se olha e se observa, porque olhar é uma coisa, observar é outra, tá? Desejar e observar, duas coisas claras. Ele olhou, viu que é obra do inimigo, ele desfaz aquele pensamento. Mas se ele analisar, ele está fazendo o que a mente dele trabalha. Começa a analisar. Aquilo ali já pensou?
A pessoa que ele começa a mesma coisa, a mulher, o homem, entende como é que é? Ele também inclui uma maldição sobre a si mesmo, caso tenha deixado de falar a verdade. Primeiro, Jó nega que seja culpado de pecados sensuais, que são comuns entre os homens. Ele fez um concerto com os seus olhos para que não desejasse uma virgem, uma moça. Aqui Jó reconhece que a tentação vem por meio da observação daquilo que pode ser desejado. Ele tem um acordo com seus olhos para que não o desviem. Qual seria a parte que ele teria com Deus se ele fosse culpado desse tipo de crime? Certamente Deus castiga o perverso e aqueles que praticam iniquidade. Não só isso, mas Jó pergunta, não vê ele? Ele é enfático, ressaltando a ideia de que Deus observa de perto o homem e castiga sua vaidade e engano. Os versículos 6 e 8 são um juramento de inocência e uma maldição por qualquer falsidade que Jó possa ter falado nos versículos procedentes. Deixa eu ver aqui agora a conclusão. Diz assim, ó. Nesta lição vimos que Jó se lembrou do seu passado. Primeira coisa. Abençoado. E de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Isso aqui um dia chega para nós a mesma coisa. Um dia nós vamos chegar diante de Deus e o que nós tiver feito, tudo vai se apresentar diante dele. Nós não vamos conseguir esconder nada. Jó em vida, o passado dele trouxe honra para ele. Diferente de nós. Nosso passado traz tristeza para nós. Nosso passado. Hoje, nós vivemos no presente. Se nós servir a Deus com alegria, o nosso presente traz alegria. Por quê? Porque nós estamos pensando no futuro. Porque o futuro que é importante. O futuro não é isso aqui, o futuro é com Deus. Se nós vivemos um presente com Deus, com alegria, com sinceridade, com o nosso coração aberto para Deus, nós vamos estar no futuro com Ele, desfrutando das coisas celestiais. Amém, meus amados irmãos? E daí tem aqui para refletir a respeito da última defesa de Jó. Qual a primeira coisa que Jó lembrou do seu passado? A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Segundo, de homem respeitado como Jó passou a ser visto. De homem respeitado ele passou a ser visto como uma escória social, escorado nos outros para poder ter alguma coisa que, vamos dizer assim, para continuar. Escorado nos outros, devido à enfermidade e os problemas que estava passando. De homem respeitado como Jó passou a ser visto, ele passou a ser visto como escória. Tá. O que o sofrimento emocional de Jó refletia? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Que comportamento ético-social de Jó o habilitou? O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Ele fazia questão de ser, para aqueles que não valiam nada, alguma coisa. Para aqueles que não tinham grandes coisas, ser alguma coisa. Para não se sentir menosprezado ainda do que já era. O que ele fazia para aqueles homens que viviam nessa região desértica da Palestina, que comiam malvas, eram magros. Esses homens, quando se apresentavam para Jó, eles saíam como se revestidos, porque Jó tinha coisa boa para transmitir para eles. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar, irmão, antes de demorar? Vamos fazer uma oração nesse momento. Depois vamos estar passando para o pastor Edson Andrino. Senhor nosso Deus,
nosso grande Pai que estás nos céus, te louvamos e te glorificamos na beleza da tua santidade e pelo amor do teu nome. Gostaríamos, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor, como falou através da tua palavra, nós pudéssemos e podemos botar a nossa vida diante da tua presença, para nós, Senhor, também poder ajudar os desvalidos. Aqueles que têm pouco, Deus, nós possamos ser úteis a eles. Sim, meu Deus, para que assim sendo, nós venhamos ser como igual à igreja primitiva, Deus, que tudo era comum entre eles. Que isso caia sobre o nosso coração, Deus, e nós possa, do pouco que temos, repartir com os necessitados. Pai amado, Pai querido e Pai santo, eu te agradeço por essa grande oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã maravilhosa de domingo, nessa escola dominical, e peço que tu guarde a cada um, tanto os que puderam vir, como os que ficaram em sua casa, que não tiveram condições de estar aqui, Deus, possa o Senhor abençoar grandiosamente, tomá-los em tuas mãos, dirigir e guiar as suas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pastor Edson Lima, para a continuação. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe a todos nesta manhã, a paz do Senhor, boa escola bíblica, né? Nós vamos pedir para o irmão Rony convidar mais vezes o pastor, porque ele tem jeito para coisa, né? E é bom a gente ouvir que tem jeito. Nós agradecemos, irmãos, lembrando que hoje, a partir das 18h30, começa o nosso culto de Santa Ceia. Queremos agradecer os irmãos da live e desejar a vocês um domingo abençoado, cheio de muita graça e de muita bênção. Que Deus abençoe em nome de Jesus.